Graças ao Senhor, irmãos, como nós já ouvimos nesta manhã, graça e paz. Amém? Amém. Já ouvimos hoje pela manhã. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 20. Eu vou continuar a leitura. Da última vez, nós lemos até o versículo, os textos cruzamos até o versículo 23 do capítulo 20. Então, a partir do versículo 24, hoje nós vamos conseguir, pela graça do Senhor, ir até o versículo 43 e finalizar todo esse capítulo. Né? Então, 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 24, será a leitura. Diz assim o texto: Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi pareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos, por isso eu não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-no nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há de morrer? E tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai já tinha determinado matar Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor esclareça, que o Senhor nos mostre, Pai amado, que o Senhor há de revelar para os nossos corações nesta manhã. Pedimos, Pai amado, e nos submetemos ao teu Espírito Santo, que nos conduza, que nos oriente, que o Senhor perdoe toda a minha falha
na dicção, em fazer os irmãos compreender o que está revelado nas Escrituras, que o Teu Espírito venha agir nos nossos corações e venhamos todos, meu Pai, a estarmos sujeitos à Tua palavra e à ação do Teu Espírito. Amém. Então, irmãos, da última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, nós falamos acerca da aliança entre Davi e Jonas. Eu gostaria de ter avançado até esse final, por conta do tempo era muito assunto para falar, e nós avançamos apenas até o versículo de número 23. Então, diante dessa aliança que foi feita entre Davi e Jonas, quais eram os elementos que nós vimos da vez anterior? Nós falamos sobre fidelidade, falamos sobre lealdade, falamos sobre a soberania de Deus e falamos sobre a aliança na pessoa de Cristo. Foram os temas que foram trabalhados no último sermão que eu tive a oportunidade de ministrar. Nessa passagem, o que nós vamos considerar com a graça do Senhor Jesus? Vocês podem até marcar o tema, aqueles que estão fazendo anotações. O tema é fidelidade ao Senhor em todas as situações. Nós vamos falar acerca da fidelidade, não do Senhor a nós, mas de nós ao Senhor. Nós vamos falar para aquele que já é nascido de novo, para aquele que conhece o Senhor, qual é a atitude daquele que conhece o Senhor, como ele deve agir nessas situações. E as maneiras como essa fidelidade vai ser exercida, né? Então, a fidelidade, ela é um dos atributos mais belos e, ao mesmo tempo, um dos mais exigentes na vida cristã. Ela requer, primeiro, constância, ela requer coragem, ela requer submissão à vontade de Deus, e tudo isso mesmo em circunstâncias adversas. Então, não são atributos muito fáceis. Todos nós lutamos todos os dias para tentarmos desenvolvermos todas essas características que eu acabei de listar a vocês. E esse texto, ele nos apresenta o exemplo de Jonas, que permaneceu fiel ao pacto que fez com Davi, mesmo enfrentando o conflito com seu pai, no caso, o rei Saul. Assim como Jonas foi chamado a essa fidelidade, à aliança com Davi, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, nós somos chamados à fidelidade ao Senhor em nossa caminhada cristã. Amém? Então, vamos ver aqui, começar a avançar dentro dos versículos aqui, para tentarmos redimir o tempo. A partir do versículo 24 e 25, o texto diz assim: escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como nas outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Esses versículos que nós acabamos de ler nos mostram um cenário em que o plano de Jonatas começa a se desenrolar. A ausência de Davi à mesa, obviamente, era notória, até porque Davi era um homem famoso. Todos sabiam quem era o menino que havia derrubado o gigante. E, obviamente, ele era um dos cabeças, vamos dizer assim, do exército de Israel, e a ausência dele, com certeza, era notada na mesa. Ele tinha um papel muito importante na corte. Então, o assento vazio já levantava suspeitas em Saul, criando um clima de tensão que é necessário para a execução desse plano. Que plano que é esse? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Voltem um pouquinho o texto, no capítulo 20 mesmo, a partir do versículo 12. Eu vou ler uma leitura corrida do 12 ao 23 para vocês entenderem que este plano que nós estamos lendo já está em execução do que havia sido tratado antes. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar a ministração anterior, o versículo 12 diz assim, no capítulo 20. Eu vou ler até o versículo 23, tá? E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, que é o que estava acontecendo nessa leitura, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu quiser saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo assim como foi com meu pai.
E se então eu ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua descendência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez chorar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor na sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei ao moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente dizer ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Conseguiram compreender? Então, o que havia sido combinado anteriormente, para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar, está em execução neste momento. O lugar de Davi está vazio, e o rei já sente a sua ausência no palácio. Agora, avançando para os versículos 26 e 27. Porém, naquele dia não disse nada a Saul, tendo notado a ausência de Davi, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? Saul, é claro, como nós acabamos de falar, notou a ausência de Davi. Mas como era um banquete ritual, supôs que Davi tivesse sofrido algum tipo de contaminação, o que poderia ocorrer por diversas maneiras. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas nós poderíamos desenvolver a partir desse aspecto do ritual que eles deveriam passar para não estar contaminados à mesa. Mas vamos caminhar adiante aqui. Porém, no segundo dia, que não era uma refeição ritual, não havia desculpa. Por isso, quando Saul pediu a Jonatas uma explicação, seu filho respondeu o quê? Com aquela resposta que eles haviam combinado. E aí nós vamos ver no versículo 28 e 29. E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Seja o que for que nós pensemos sobre a mentira de Davi e Jonatas, obviamente isso está sendo narrado que é uma mentira, porque de fato não era o que estava acontecendo, ela claramente não realizou nada de positivo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Jonatas, sem dúvida, mentia muito mal. E uma pessoa astuta como Saul era capaz de perceber imediatamente que aquilo era uma mentira. Percebe-se? Então, irmãos, às vezes nós queremos dar o nosso jeito para contornar a situação, mas todas as vezes em que a mentira foi registrada nas Escrituras, aconteceu justamente o contrário. Aconteceram situações que as pessoas não planejaram e consequências muito graves que decorreram dessa mentira. Eu poderia citar diversos exemplos aqui, mas um episódio muito famoso que eu poderia citar a vocês aconteceu, por exemplo, no episódio que Jacó tenta enganar ao seu pai Isaac para receber a sua primogenitura, e ele se coloca aquelas vestes, parecendo como se fosse a pele de Esaú, e o que acontece? E a sua mãe é quem monta todo aquele plano, porque Isaac estava certo para ele poder receber a bênção de seu pai. Qual é o resultado desta mentira? Rebeca nunca mais viu seu filho. Ela morreu sem ver Jacó nunca mais.
Jacó teve que fugir e ficou apartado da sua casa por décadas. Tudo isso por causa de uma mentira. Percebe que a mentira, meus irmãos, além de ter perna curta, ela é desastrosa, vamos dizer assim. Então, irmãos, às vezes, a maneira como nós nos conduzimos na nossa vida, o Senhor nos pede para que, apesar de ser uma situação difícil, nós venhamos a conduzir a nossa vida na verdade. Ainda que isso nós venhamos a pagar o preço pela verdade. E o maior exemplo que nós temos disso é na pessoa de Jesus Cristo. Em nenhum momento, apesar de ser perseguido, apesar de a todo momento as pessoas tentarem matar a Jesus, os fariseus o perseguirem, todos quererem matar a Jesus, em nenhum momento nós encontraremos registrados que Jesus mentiu em alguma situação para escapar, para fugir de uma situação desastrosa, ainda que fosse uma situação de morte. A orientação do Senhor é para que nós venhamos a confiar nele. Amém? Essa é a primeira missão. E isso vale para todas as demais áreas da nossa vida. Avançando aqui para o versículo 30 e o versículo 31. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia e traz-o nesta hora, porque é digno de morte. É um sinal de graça quando um crente ele aprende a controlar a sua língua em momentos de ira. E a fúria ardente de Saul significa exatamente o oposto disso. Saul ele deu rédeas soltas a essa ofensa, insultando seu filho, amaldiçoou a mãe dele e amaldiçoou a sua própria esposa. Qual é o ponto que eu quero chegar, irmãos? E essa é uma palavra bem para crente, tá? Nós não estamos falando de ímpios agora. Muitos de nós precisamos ter o nosso temperamento, o nosso caráter trabalhado pela pessoa do Senhor. Quantos de nós, em um momento de ira, eu vou citar um exemplo muito clássico, quando nós estamos no trânsito, no dia a dia, uma pessoa dá uma fechada no carro, você já acende a ira, já solta aquele, filho de Belial, filho das trevas, já amaldiçoa, aquele camarada que dá aquela fechada no trânsito. Ou quando acontece uma situação que, no seu trabalho, na tua casa, e há aqueles desentendimentos que você acaba amaldiçoando, às vezes, o próprio filho, a esposa amaldiçoa o marido amaldiçoa a esposa, vem aquele desentendimento. Não é a vontade do Senhor. Nós temos que refletir a imagem de Cristo no nosso comportamento. E por que nós fazemos isso? Porque o Senhor está deixando de reinar em determinadas áreas da nossa vida. É difícil, irmãos, é muito difícil. Justamente quando vem aquele momento da ira, que a pessoa ela precisa descarregar. Nós poderíamos falar sobre esses aspectos da ira aqui, mas nós vamos trabalhar mais alguns pontos aqui, não dá para entrar em detalhes aqui, mas um fato que o Senhor nos pede é que quando a nossa ira não é controlada, coisas desastrosas acontecem na nossa vida e dão muito trabalho para arrumar. Dão muito trabalho. Porque o fato de você ofender alguém, aquela pessoa irá se ressentir naquele momento, ainda que aquela pessoa tenha o Senhor e ela te perdoe de imediato, as consequências você vai ter que carregar por um longo tempo. Demora-se para se ganhar a confiança novamente. Percebe? Então, meus irmãos, outra coisa que o texto nos ensina aqui é que os nossos temperamentos, eles devem ser colocados diante do Senhor. E Saul é um homem que ele agia por impulso. Nós vemos aqui, né? Nós vamos ver na leitura na sequência aqui, olha aqui. Para Saul, o incontínuo em sua fúria abusiva, porque ele estava abusando da sua condição de rei ali, né? A oposição de Jonas à sua vontade por qualquer motivo que fosse, mesmo que fosse um motivo justo, merecia a perda da condição de filho. Olha que situação que está aqui. Como Jonas se recusa a pleitear o favor do seu pai, até mesmo a sua mãe amaldiçoada, agora por ter parido um filho tão insolente. Por uma pergunta que foi feita, irmãos, uma única pergunta. Sobre a ira injuriosa de Saul, nós podemos observar, eu gostaria de detalhar aqui,
pelo menos 3 motivadores poderosos que fluíram no coração de Saul e que nós temos que tomar cuidado com esses 3 motivadores. O primeiro, o motivador da vergonha. Saul estava tão determinado, ele era um homem tão dominador, que ele estava tão determinado a dominar todas as vontades, que a justa desobediência de Jonas, ou no caso do seu filho, era uma fonte de vergonha para o rei. Para a pessoa que ela é dominadora, para a pessoa que não tem o Senhor, ela é uma pessoa controladora, ela quer determinar até mesmo que as pessoas sentem. Vocês já conheceram pessoas que agem dessa maneira, que são dominadoras? Que elas querem controlar até mesmo se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, se ela tem que fazer determinada coisa, ela tem que fazer outra. Aqueles que convivem com esses tipos de pessoas vivem num ambiente hostil, num ambiente de angústia. E isso acontece, infelizmente, irmãos, até com crentes. Quando é com ímpio, a gente entende. Mas existem pessoas crentes que têm que sujeitar tudo isso ao Senhor e não querer controlar a vida de todas as demais pessoas. São pessoas controladoras e isso é perigoso. Isso é perigoso demais porque as pessoas têm pavor de viver dentro de casa, dentro do ambiente de uma situação dessa. Isso acontece no trabalho também. Quando, por exemplo, a chefia, ela tenta invadir a sua privacidade e quer saber até o que você faz na sua vida fora do ambiente de trabalho. Existem pessoas que têm esse tipo de autoridade abusiva. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso não provém do Senhor. Então, essa ira de Saul, ela provém de uma vergonha, porque ele não conseguia controlar o sentimento das pessoas, por mais que ele fosse o rei. Ele conseguia controlar politicamente o reino, mas ele não consegue controlar o que as pessoas sentem. O segundo ponto, nesse episódio, Saul ele tenta manipular Jonatas por meio da culpa. Saul ele procura manipular por meio da culpa, chamando Jonatas de filho de mulher perversa e rebelde, por não obedecer à vontade assassina dele de querer matar a Davi. Percebe? Ele desvaloriza Jonatas, ele desvaloriza a mãe dele, e tudo isso diante de um palácio lotado e um jantar. Ele não somente desrespeitou o seu filho, ele desrespeitou o futuro rei da nação, porque Jonatas era o herdeiro do trono. Ainda que nós sabemos que Saul era quem era prometido do Senhor, mas politicamente e legitimamente, Jonatas era o herdeiro do trono. E ele desrespeitou seu próprio filho, o futuro rei, diante de toda a nação, porque era um jantar oficial. Ou seja, ele tentou fazer Jonatas se sentir culpado, mesmo Jonatas agindo de uma maneira correta. Terceiro ponto, sobre esses motivadores que saíram do coração de Saul: a cobiça. Finalmente Saul apela à cobiça, no versículo 31, ele fala aqui, olha: porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro e nem o teu reino. Ou seja, Saul estava preocupado que Jonatas estava perdendo o seu próprio reino para Davi, porque na cabeça de Saul era inconcebível que Davi fosse o rei. Jonatas deveria reinar e não Davi. Essa é a condição do homem distante do Senhor. Ele tenta dominar, ele tenta controlar, e a ira dele é tão grande que nós vamos perceber que no versículo 32, Jonatas tenta contornar a situação toda, e ele pergunta. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: porque há de morrer? O que Davi fez para você? O que ele tem feito? Jonatas, o filho de Saul, ele não precisava dessa experiência vergonhosa para saber que o dever dele era justamente proteger Davi diante de seu pai. Jonatas não conseguia entender qual era o ódio que estava no coração de Saul que queria matar Davi. E é interessante, irmãos, quando a gente começa a perceber e olhar para Saul nesse ponto. Desde o momento em que ele se tornou o rei da nação, provavelmente nem mesmo Saul imaginava que ele fosse chegar a esse tipo de conduta desprezível quando a primeira vez ele endureceu o seu coração contra o Senhor. Percebam que todas essas atitudes de Saul aconteceram por causa do endurecimento do coração, por causa do pecado contra a vontade do Senhor. Então, qual é o perigo do endurecimento do coração, meus irmãos?
ele leva inclusive a consequências assassinas, como o texto está nos dizendo aqui. Saul havia justificado tornar-se servo de sua própria vontade quando ele resolveu dar razão ao seu pecado, porque ele estava ressentido contra o castigo imposto por Deus. E em momento algum Saul ele quis se humilhar diante de Deus, por intermédio do profeta Samuel, que apesar de estar vivo, Saul sequer tem mais comunhão com o profeta de Deus. Saul teria seguido esse caminho se soubesse que ele seria transformado num homem dessa condição. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 diz assim, olha: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, qual é a orientação para que isso não aconteça? Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É o que está acontecendo com Saul exatamente nessa passagem. Por causa do endurecimento pelo engano do pecado, aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão lutando pelo Senhor, aqueles que são a sua família, se tornaram os seus inimigos. Essa é a condição daquele que se encontra em um estado de rebeldia contra o Senhor. Todos aqueles que estão à sua volta se tornam os seus inimigos. Então, meus irmãos, muito cuidado com o endurecimento do coração, que nos leva a esse tipo de condição. A ira louca de Saul teve dois efeitos sobre Jonas, avançando no nosso texto aqui. Qual foi o primeiro? Ele afastou qualquer esperança de razão ou de piedade em seu pai. No versículo 33 nós vemos aqui, ó: então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por mais que Saul tivesse tentado matar Davi por diversas vezes, nós vamos perceber, os irmãos que já leram uma história, aconteceu isso várias vezes, Jonas se recusava a entender isso. Qual foi vamos dizer assim, o abrir dos olhos de Jonas que permitiu que ele enxergasse que de fato Saul queria matar Davi? Quando seu pai tenta matar a ele, toca tirando a lança contra Jonas, assim como ele fez contra Davi por 2 vezes lá atrás. E no segundo ponto, que Jonas ele perde a esperança aqui. Jonas ele sentiu uma tristeza amarga pela conduta do seu pai. No versículo 34 nos fala isso, ó: por isso Jonas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Jonas havia se libertado da depravação do seu pai ao escolher a fidelidade pactual de Deus em lugar de um apego egoísta à ambição pessoal. Ele poderia ter falado: não, pai, você está certo, vamos matar o Davi mesmo, porque senão eu vou perder o meu reino. Ele poderia ter feito isso? Ele poderia, se fosse um homem que não temesse o Senhor. Mas Jonatas temia ao Senhor, e por temer ao Senhor, todos aqueles que temem ao Senhor se tornam inimigos daqueles que não temem, e vice-versa. Então não há, meus irmãos, como nós caminharmos com aqueles que não temem ao Senhor, porque o mundo naturalmente está em oposição contra nós. E por mais que a gente tente fazer a boa vizinhança, vamos dizer assim, no mundo, no momento que nós menos esperar, aqueles que não caminham com o Senhor tentarão lançar lanças em nossas vidas e tentarão nos matar. Tentarão matar a nossa vida espiritual, tentarão romper com a nossa comunhão que nós temos com o Senhor. É isso que o mundo fará para nós. Não há como negociar com o mundo. Ou o mundo fala: ou você caminha comigo aqui, ou você faz o que eu faço, ou eu vou te matar. Não tem como ter caminho. E obviamente caminhar com o mundo nos levará à morte com o Senhor. Saul não conseguia aceitar Jonatas pela mesma razão que a palavra de Deus o elogia. Saul achava que o seu filho era um tolo vergonhoso por aceitar a perda de um reino para ser fiel a uma aliança de amor. Saul não conseguia compreender isso. Sofrer esse equívoco e desprezo
tem sido o quinhão de muitos que amam o Senhor. Meus irmãos, quantos de nós não tivemos comunhões rompidas com familiares, porque nossos familiares não querem o Senhor, e nós temos uma época muito propícia nesse momento, por exemplo, onde as pessoas ficam alcoolizadas, as pessoas nessas festas colocam músicas impuras, têm comportamentos e conversas impuras, e por nós não queremos estarmos junto com essas pessoas, nós temos o quinhão de às vezes caminharmos sós, para não participarmos desse tipo de coisa daqueles que não têm o Senhor. É o preço que nós pagamos pela fidelidade ao Senhor. Nós estamos falando de fidelidade. É difícil, irmãos? É muito difícil, porque dói na nossa carne. Assim como para Jonas doía muito saber que o seu pai não estava no mesmo lado que ele. E que ele tinha que se apartar, ele tinha que inclusive pedir para Davi se afastar, para que a vida de Davi fosse poupada. Jesus declarou que os seus seguidores devem estar dispostos a sofrer esse tipo de abuso. Então, nós estamos usando a história de Jonas aqui, obviamente, como um exemplo do que nós devemos fazer quando nos encontrarmos nessa situação. Mas qual é a orientação de Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27, eu acabei de ler aqui. Então, meus irmãos, quando Jesus está citando essa expressão, não é para nós deixarmos de honrar os nossos pais, ou deixarmos de amar os nossos irmãos carnais, vamos dizer assim, ou os nossos familiares, com quem nós temos, vamos dizer assim, a nossa convivência, mas para nós não caminharmos na mesma condição de pecado que essas pessoas caminham. E nós devemos o que? Rejeitar a condição de pecado dessas pessoas e caminhar com o Senhor. Amém? Duas aplicações desse texto que nós podemos extrair aqui. Seguir ao Senhor frequentemente nos coloca em conflito com valores e expectativas do mundo. Nós somos desafiados a permanecer fiéis, mesmo quando isso significa renunciar a privilégios ou mesmo enfrentar rejeição. Infelizmente, irmãos, por conta de nós termos que tomar esse tipo de decisão, muitos privilégios que nós poderíamos ter, nós teremos que abrir mãos desses privilégios. Muitas vezes nós perderemos a amizade de um longo tempo porque aquela pessoa caminha em uma condição de impiedade. E o Senhor pede, o que é que o Senhor pede para nós nesta manhã? Aparte-se. Deixe. Não é deixar de orar, deixar de respeitar, mas não caminhe com essas pessoas. A segunda aplicação: a nossa fidelidade ao Senhor, ela deve ser marcada por um amor pela justiça e uma disposição para obedecer a sua palavra, mesmo quando isso nos custa algo. A fidelidade requer um coração que esteja alinhado com a verdade divina, disposto a se opor ao pecado e à injustiça. Percebe? Então, meus irmãos, se eu não sei o que eu devo fazer em uma determinada situação que me coloque junto com os ímpios, qual é a primeira regra que nós devemos utilizar para saber se é a vontade de Deus ou não nós estarmos naquela situação? A primeira é a palavra. O que a palavra nos diz acerca daquela situação? Pode ser que eu não tenha uma compreensão ampla das Escrituras, por não conhecer o suficiente dela, mas o Senhor colocou ao nosso lado irmãos que são mais esclarecidos nas Escrituras, que com certeza também nos esclarecerão sobre esse assunto. Também não tenham medo de perguntar. Pergunte se você não sabe o que a Bíblia diz acerca disso. Muitas vezes as Escrituras não são claras em determinados tipos de assuntos, mas elas nos dão princípios a serem seguidos
diante de coisas que não existiam há 2, 3 mil anos atrás, mas que fazem parte do nosso contexto hoje. Então a Bíblia nunca nos deixará enganado em relação a isso. E um terceiro ponto, e que na verdade não está numa ordem de prioridade, mas deveria ser o primeiro que eu estou falando, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Orar. Antes, não negligenciando a palavra de comunhão dos irmãos, mas quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos primeiramente fazer o quê? Orar. Oramos ao Senhor e pedimos a direção do Senhor em aquele determinado assunto. Nós vamos à palavra e em terceiro buscamos a comunhão. Irmãos mais experientes, irmãos que saberão nos conduzir quando nós não soubermos o que fazer. Amém? Avançando aqui, meus irmãos, para o versículo 35 agora. A partir desse ponto, nós temos o episódio de Jonatas saindo do palácio e indo até Davi. Então nós vamos agora falar sobre a despedida de Jonatas e de Davi. É um exemplo de fidelidade em nossos relacionamentos. Versículo 35, olha. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e o moço pequeno com ele. O amargo aprendizado de Jonatas, à mesa de Saul, o deixou apenas com um curso de ação a seguir. Ele sabia que ele só tinha uma atitude para tomar. Percebam? Às vezes, irmão, parece meio óbvio o que o texto está dizendo aqui, mas às vezes as situações que nós estamos, elas são tão óbvias qual é a direção que nós temos que seguir, que às vezes nós ficamos relutantes em aceitar a situação. Não há dúvidas que Jonatas tinha que falar para Davi: olha, fuja, corre, porque, vamos dizer na nossa gíria, a casa caiu para você, corre. O rei quer te matar mesmo. Por mais que ele fosse o último a aceitar essa situação. Davi já tinha isso muito claro quando ele começa o capítulo 20. Olha, para mim, eu já sou um fugitivo, o rei quer me matar, não tem mais jeito para mim. Jonatas ainda tenta mais uma vez esse capítulo 20 e ele percebe que não tem jeito, que Davi tem que fugir mesmo. Às vezes, meus irmãos, o Senhor, Ele nos deixa claro qual é a situação que nós devemos, qual é a atitude que nós devemos ter diante de determinadas situações, mas nós somos tão incrédulos com nós mesmos, há tanta falta de fé em nós, que nós pedimos para o Senhor nos dar um sonho, pedimos para o Senhor revelar um irmão para falar com a gente ora, e busca na palavra, e pede conselho, e ainda assim parece que ainda a gente tem dúvidas. Sabe o que é isso, irmãos? É quando a nossa carne, ela não quer aceitar essa situação do óbvio. Jonatas era um homem segundo o coração de Deus, ele temia o Senhor, mas ele não queria aceitar a situação que o seu pai era um ímpio. Ele não queria aceitar a situação que Davi de fato viveu. Situações óbvias. Se, por exemplo, você sabe que você está em um determinado lugar, só tem ídolo, o que você vai fazer lá? Tem dúvidas disso? Percebe? Você precisa orar pedindo confirmação do Senhor, sabendo que você vai ter conversa ruim ali. Não vai, irmãos. Às vezes o Senhor quer que a gente faça morrer o desejo da nossa carne. E tem a ver com isso, como negar o nosso desejo. Por mais que a gente ache isso óbvio. A gente, é aquela famosa batalha. O apóstolo Paulo fala isso muito bem, quando ele fala: olha, aquilo que eu quero fazer, vou dizer assim, eu não consigo, porque é estar dentro do Senhor. E aquilo que eu não quero fazer, que é caminhar no pecado, a minha carne vai lá e me leva a pecar, a estar, e fala: meu Deus, até quando vai durar isso? Até quando vai acabar essa batalha? Qual é a resposta do Senhor para Paulo e para todos nós? Até o dia que o Senhor nos levou. Nós passaremos por essas batalhas. Batalhas pequenas. Eu estou falando aqui de relacionamento, que é o assunto desse texto. Mas nós poderíamos partir por outros caminhos aqui. Poderíamos partir por um caminho que, quando você senta diante de uma TV, aquela programação que eu vou assistir edifica o Senhor. Tem umas cenas ali que não é muito legal. Mas é tão legal, né? Eu chego nessa cena eu pulo. Você não fala assim? Eu não preciso ver aquela cena que é muito pesada. Tá? Percebe? A nossa carne tentando dar aquela licença. Então, com coisas pequenas. Ou se você, por exemplo, participar de grupos que são inconvenientes no WhatsApp, grupos de empresa, grupos de escola, em que rolam conversas que você não deveria fazer parte disso. Percebe? Eu estou falando de coisas mais. Você não necessariamente precisa estar lá, fisicamente falando.
Mas o fato de nós participarmos desse tipo de situação nos coloca em situações que nós poderíamos ser culpados. Mas se eu não participar do grupo da empresa, ou do grupo da família, ou qualquer coisa do tipo, vou ficar muito mal na história, né? Uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não gosta de amizades. Mas esse é o outro lado que a palavra está falando para a gente. É o preço de seguir o Senhor. Será que participar de um grupo de WhatsApp com conversas inconvenientes é mais importante do que a nossa comunhão com o Senhor? Eu peguei um pontinho muito específico aqui, né? Nós poderíamos abrir isso para mais outras situações, mas vamos ficar nessas aqui para avançarmos no texto aqui, tá? Versículos 36 e 37, para nós caminharmos para o final. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar a aventura. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonas tinha atirado, gritou Jonas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? Percebendo agora a loucura ardilosa do seu pai, Saul, e suspeitando que podia estar sendo seguido, Jonas ele foi discreto e ele foi cuidadoso. Tanto que nem mesmo o seu moço percebeu qual era a mensagem que Jonas estava dizendo. Jonas ele arriscou a sua posição e até a sua segurança para proteger a vida de Davi. Ele sabia que, se ele saindo para ir até Davi, ele poderia estar sendo seguido e ele poderia ser acusado de tentar colocar Davi como rei para depor Saul, ou seja, a acusação de insurreição. E ele poderia ser morto por causa disso. Mas o tamanho do valor da amizade que ele tinha com Davi e o amor que ele tinha por Davi fez com que ele se arriscasse nesse nível a ponto de ser condenado à morte. E ele não buscou sua própria vantagem, mas ele agiu com integridade e amor, colocando o bem da vida de Davi acima dos seus próprios interesses. Que aplicação que nós podemos extrair disso tudo, irmãos? Nós devemos estar dispostos a sacrificar os nossos interesses em favor do bem-estar e da edificação do outro. Isso inclui amar como Cristo nos amou, de uma forma sacrificial, certo? E que tipo de amor que é esse? João capítulo 15, versículo 13, o Evangelho de João, ele fala o seguinte: olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem sabe o Senhor Jesus? A grande pergunta para nós é: o que nós estamos dispostos a fazer, a sacrificar em nós mesmos, por amor àqueles que estão ao nosso lado, na nossa comunhão? Estamos dispostos a sacrificarmos pelos nossos irmãos? A caminharmos em uma vida? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Padecer o preço? Estamos dispostos a isso? De que maneira nós sabemos que nós estamos dispostos a isso? E eu creio que essa é uma mensagem que o Senhor tem falado muito, pelo menos nas últimas ministrações, não é só eu que estou falando isso. O Senhor está pedindo para nós nos misturarmos, para termos mais comunhão com os outros. E nessa comunhão que teremos, veremos as nossas feiuras, os nossos defeitos, e nos compadeceremos uns dos outros, e o amor do Senhor cobrirá todas essas coisas, como foi falado no sermão anterior que o Valdir ministrou, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Os irmãos que compartilharam isso durante a semana vão se lembrar disso. Amém? Versículos 38 ao 40. Então tornou Jonas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. Esse era, é claro, o sinal combinado para Davi fugir, como nós vemos aqui no texto, comunicando que a urgência e a retirada de toda a restrição para ele ficar nesse rei, tinha que fugir. Esse cuidado
ele demonstra, eu estou tocando um ponto agora muito interessante, a gente talvez nunca tenha falado sobre isso. Mas esse cuidado ele demonstra a importância de uma comunicação clara e confiável em relacionamentos baseados em fidelidade. Irmãos, eu falo isso com uma condição de presbítero, tá? Boa parte dos problemas que nós temos no meio da comunhão é porque a comunicação não foi clara o suficiente. Sem medo de errar. Acho que com 70%, 80% dos problemas. O irmão falou uma coisa, o outro ouviu outra, e aí já que o irmão fica com dificuldade com o outro, e aí você tem que ir lá e tem que apaziguar a situação toda. Aí o irmão que não foi claro o suficiente tem que ir lá pedir perdão para o outro que entendeu errado, e assim funciona. Então, irmãos, qual é a lição que o Senhor quer nos ensinar? Irmãos, se você não tem nada para falar, não fale. Não tente arrumar conversa que não tem, que você não tem que falar. Às vezes o silêncio é a melhor solução para muita coisa. Mas, se você tiver que falar, fale com clareza. Cristãos não falam no sentido. Tá? Não estou falando nem de coisa errada, tá? De coisa feia, de coisas maliciosas. Não é esse o aspecto que eu quero dizer, não. Eu estou dizendo que cristão não joga indireta em ninguém. Está claro? Está direto? Não estou dizendo direto para ninguém. Está bem entendido? Tá? Marido para a esposa, a mesma coisa. Não joga indireta. Seja claro. A esposa com o marido, a mesma coisa. Seja claro. Não jogue indireta. Fale. Se você está sentindo alguma coisa que precisa ser resolvida com o seu irmão, qual é a palavra do Senhor para nós? Vai até o seu irmão e resolve com ele. Não fique, o irmão falou isso no sermão passado também. Tudo aquilo que não é dito é presumido. E aí, irmão, começa a vir as conversinhas, começa a vir a fofoca no meio, começa a vir esse monte de coisa errada. Então, irmão, seja claro, não jogue indireta. E eu estou falando de uma coisa mais prática, não use rede social para atacar ninguém. Isso também acontece muito no meio do povo de Deus. Seja claro o suficiente. Tenha a sua vida desnudada diante de todos. Seja claro. Não esconda nada de ninguém. Essa é a expressão. Por quê? Diante disso, se você estiver errado, você está errado, não tem o que fazer. Você tem que se dominar. Não tem o que fazer. E se o irmão estiver errado, irmão, olha. E outra coisa também, agora eu vou pegar um outro lado, né? Às vezes o irmão está fazendo uma coisa lá que não é agradável e ele precisa ser chamado a atenção. Não chega no irmão, você está errado, não fica assim nele, que o irmão pode se ofender também, dá mais dificuldade, porque, mas a Bíblia manda ser claro, peraí, irmão, mas você tem jeito de dizer a coisa toda. Irmão, olha, sabe aquela situação assim, olha, eu acho que não ficou legal porque pode gerar isso, pode gerar aquilo, gerar isso. Eu acho que se fosse dessa maneira não seria um pouco melhor. Percebe que tem jeito de dizer determinadas coisas? Irmãos, eu trabalho num ambiente corporativo onde, infelizmente, o que mais existe na onde eu trabalho são brigas de egos. Brigas de egos. O camarada, ele tomou uma determinada decisão com relação ao jeito que uma coisa tinha que ser montada, que aquela decisão que ele tomou acaba sendo mais onerosa, mais custosa para a empresa. Às vezes, uma outra solução de um outro ponto de vista, de um outro engenheiro, acaba sendo mais barato, mais prático, menos oneroso ali pela situação, mas por uma briga de ego, porque o camarada que tomou a decisão tem uma função às vezes acima daquele que está sugerindo uma ideia melhor, acaba sem a ideia de cabeça, porque ele é o chefe e sim fazer o que ele quer, mesmo que o outro está dando uma sugestão melhor. Isso acontece com o ímpio, certo? Mas também acontece com o crente. Esse é o problema. Qual é o comportamento de nós cristãos quando nós chegamos diante de uma situação dessa? Irmãos, vamos partir do ponto que nós estamos errados. Esse é o primeiro ponto. A primeira lição de humildade, por mais que você esteja certo, parta do ponto que você provavelmente é possível que você esteja errado. Quando nós assumimos uma postura de submissão ao outro, e você, pela palavra do Senhor, por uma maneira correta de falar, você leva o outro a entender que uma determinada situação ela é melhor, muitas coisas, vamos dizer assim, são poupadas, desentendimentos, desavenças, tempo, muita coisa é poupada
quando as palavras são ditas da maneira correta, no tempo certo. E qual é a solução quando a gente chega nesse ponto, irmão? Citando que eu estava citando no ambiente corporativo. Você jamais pode desafiar o seu chefe numa reunião e falar que a sua ideia vai estar diante de todos. Você está humilhando mesmo. Você espera acabar a reunião, chama ele e fala: chefe, o que você acha dessa ideia? Põe para ele no cantinho, fala para ele: olha, eu sei que a sua ideia é muito boa, mas talvez por esse lado aqui, pensa nela com carinho, dá uma olhada, se você achar que é melhor, beleza, tudo bem e tal. Seu chefe não vai ser exposto diante de todos, e ele numa outra reunião ele pode acatar essa sua ideia. Ele não precisa nem falar que foi você que teve a ideia, porque quem vai honrar você é o Senhor, não é o homem. Mas essa situação também o Senhor pode fazer com que você seja honrado. Então, irmãos, a maneira como nós procedemos, a maneira como nós fazemos, eu falei isso no ambiente corporativo, tá? Mas isso pode acontecer numa família, no ambiente de família. Nós não vemos isso às vezes na família, quando a pessoa também, ela não abre mão da ideia dela, você está provando por A mais B para que não correto, a pessoa não aceita. É a maneira como nós falamos. O Senhor quer que a gente aprenda a nos comunicarmos. E Jonatas foi muito claro nessa comunicação com Davi. Olha, se eu fazer dessa forma, é porque é para fazer desse jeito. Tanto que quando Davi, nós vamos ler aqui no texto, ele já chega para Jonatas, ele já chega como? Chorando, ele fala: olha, deu ruim mesmo, tem que ir. A comunicação foi muito clara. Então, irmãos, mais uma lição para nós: sejamos claros na nossa comunicação. Avançando aqui, meus irmãos. Fidelidade em nossos relacionamentos significa ser transparente e confiável. Devemos evitar mal-entendidos, sendo claros em nossas palavras e ações, e sempre buscando edificar aqueles ao nosso redor com sinceridade e verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15, versículo 25. São dois versículos, não do 15 ao 25, mas 15 e 25. Para corroborar com tudo isso que eu falei com vocês agora. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bem? Sejamos sinceros, sejamos claros. Nós temos tato para falarmos com Deus. Versículo 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijavam-se um ao outro e choravam juntos, mas Davi chorou muito mais. Depois de enviar o rapaz de volta da cidade com suas armas, Jonatas foi à frente e Davi saiu de onde estava escondido. Precisamos interpretar todo o contexto emocional que está envolvido nessa passagem, considerando os usos e as tradições do Oriente Médio Antigo. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Vocês vão ver em redes sociais, vocês vão ver por aí ímpios, até crente, entre aspas, esse crente considera tudo isso que eu estou falando, que vão deturpar esse texto e fazer dizer que é uma outra coisa. E eu não preciso dizer o que vocês já entenderam aqui, certo? Amém? O que esse texto, no contexto cultural, quer nos explicar? Primeiro, contexto emocional e espiritual. Vou citar 4, tá? 4 condições aqui. Esse gesto, ele é carregado de simbolismo e de emoção. Davi e Jonatas estavam em um momento do quê? De despedida. Eles nunca mais se viriam. Essa é a condição do texto. Se você, vou pegar uma situação bem forte, para aqueles que são casados. Se você nunca mais visse a sua esposa ou seu marido, porque ela vai fazer uma viagem para um lugar muito distante, não é para alegrar ficar feliz, não. Tem gente que vai ficar feliz. Se você sabe que o seu marido vai fazer uma viagem muito longa, ou a sua esposa, num comportamento natural e saudável, deixando as brincadeiras de lado, como é que aconteceria essa despedida? Tentem imaginar essa situação. É o que está acontecendo nesse texto. Se você sabe que você vai, o seu irmão, eu falo que eu tenho um irmão que ele está vivendo em outro país e ele já mora em outro país já fazem 4 anos. Já fazem 4 anos que eu não vejo ele. Mas ele e a sua família, né?
Eu creio que no momento oportuno o Senhor permitirá que ele venha daqui ou eu vá até lá. Mas acontece situações de pessoas que são muito queridas a nós, que nós venhamos ficar apartados por um longo tempo, por diversas situações que sejam da vida que acontecem. É o que está acontecendo nesse texto. Tente entender sempre esse texto lendo desta forma. Com isso nós limpamos a nossa mente de tudo isso que o mundo está deturpando. Essa é a maneira correta. Ok? Então, aqui nós vemos a profundidade da amizade e a dor da separação. Nós estamos vendo aqui. Esse é o primeiro texto, o primeiro ponto, que é o contexto emocional e o espiritual. Segundo ponto, nós vemos aqui nesse texto o gesto de se prostrar e de inclinar-se. Então, Davi se prostra e se inclina 3 vezes diante de Jonas, o texto nos diz aqui. Esse gesto ele reflete respeito e honra e também o reconhecimento da aliança. Davi está colocando Jonas como uma pessoa superior a ele. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o beijo como um sinal de afeto e de aliança. O beijo no Oriente Médio antigo, ele tinha significados profundos. Era um sinal de amizade e de lealdade e também uma expressão cultural de carinho e de respeito. Você não simplesmente chegava em qualquer um e beijava. Não era qualquer um. Eram pessoas que você daria a sua vida por aquela pessoa. Por isso que quando nós vamos lá no Novo Testamento, quando Jesus está no jardim do Getsemane, e ele está lá orando junto com Pedro, com Tiago e João, e ele diz a eles: levante-se porque o traidor está vindo. Qual é a maneira que Judas trai o Senhor? Com um beijo. Ou seja, o beijo que era um sinal de lealdade, um sinal de respeito, de honra, de carinho e de respeito, foi um símbolo de traição. É o maior tipo de traição que uma pessoa poderia cometer contra o seu próximo naquele tempo. Foi o que Judas fez com o Senhor. Trair por um beijo. Significa trair por aquele que não tem a maior aliança. É como se você fosse traído pelo seu marido ou pela sua esposa. Nós podemos dizer uma quebra de aliança, um rompimento. É o que está acontecendo para nesse texto. Então o beijo tem esse significado. Não é como no nosso contexto do século XXI totalmente banalizado hoje. Não, naquele tempo não era assim. E o quarto ponto, o choro como expressão de solidariedade. O texto enfatiza que eles choraram juntos e que Davi chorou muito mais. Isso reflete que, primeiro, a intensidade desse vínculo era muito intenso, e Davi reconhece sua perda iminente. Ele está ali e fala: olha, eu não vou mais ver você, não. E eles nunca mais, de fato, nunca se viram mesmo. Não mais se viram. E a humanidade desses personagens, porque apesar de eles serem homens de Deus, e estarem fazendo a vontade de Deus, eles continuavam sentindo a dor da separação. E isso também acontece no meio do povo de Deus. É importante ressaltar isso, porque às vezes nós somos tão automáticos em colocar em prática aquilo que as Escrituras nos falam, que nós infelizmente perdemos o aspecto humano no meio da comunidade. Por exemplo, quando acontece o luto ele pode variar de uma pessoa para outra. Existem pessoas que, ao sofrer um luto, elas, na família, por exemplo, esse luto pode durar algumas semanas, 1 mês, 2 meses, e vida que segue, a pessoa ainda está ferida, mas ela já está vivendo normalmente. Há pessoas que isso pode levar um pouco mais tempo, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos. Depende do nível de vínculo que existia da pessoa que está enlutada com aquele que partiu. Percebe? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Vai ser uma coisa meio óbvia, mas quem é que... Puxa vida, meu Deus, o irmão morreu faz um ano. Por que a pessoa está assim ainda? Tem que seguir em frente. A gente não pensa assim? Não acha assim? Puxa vida, cada um tem o seu tempo de luta. A gente tem que saber respeitar isso. E o Senhor quer que nós venhamos a desenvolver o quê? Uma sensibilidade com a dor do outro. Compaixão, meus irmãos. Eu citei um exemplo do Luke, mas tem tantas outras coisas que nós podemos citar aqui. Às vezes, uma coisa que você tem uma determinada dificuldade, o irmão leva mais tempo para lidar com ela.
E você tem que saber explicar isso, saber compreender a dificuldade do irmão. Não querer empurrar o irmão no tranco e querer ainda criticar ele porque ele não consegue agir. Irmãos, cada um tem um tempo de amadurecimento, cada um tem um tempo de lidar com a situação que está diante dele. E nós podemos falar isso até mesmo na compreensão das Escrituras. Tem irmãos que eles têm 2, 3, 4 anos de fé, tem um amadurecimento espiritual às vezes, que o irmão que tem 20 anos não tem. Por quê? Porque o tipo de situação que o Senhor colocou aquele irmão que é mais novo foi muito mais direta, muito mais pesada, muito mais séria do que aquele que está há 20 anos, mas teve uma vida um pouco mais leve. Então esse irmão foi obrigado a amadurecer um pouco mais rápido. Percebe? E tudo isso são etapas que nós seguimos na vida cristã. O Senhor quer que nós venhamos a desenvolver o quê? Sensibilidade. Irmãos, todos nós. Eu falo porque é uma coisa que eu preciso desenvolver também, irmãos. Não é uma coisa que eu falo de vocês. A gente tem que aprender a se sensibilizar com a dor do outro, seja ela qual for. Às vezes uma coisa que é pequena para nós, mas está acabando para os irmãos. Amém? Vamos compreender isso. Essa amizade, ela fornece um exemplo eterno, né? Do efeito enriquecedor e purificador de uma amizade piedosa. A fidelidade pactual de Jonas só pode ser superada pela pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo superou em seu amor, o amor de Jonas e Davi foi superado apenas pelo amor de Cristo. E nós temos aqui uma conclusão, que é que eu gostaria de falar com vocês agora, os versículos 42 e 43, para nós encerrarmos. E disse Jonas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Nós temos aqui no versículo 42 a expressão: vai-te em paz. Agora vamos tentar entender a situação aqui, tá? Parece ser até um contrassenso essa expressão vai-te em paz, porque do que eles viveriam diante deles, porque eles estavam se separando para uma guerra e um conflito. Percebe? Davi seria fugitivo a partir de então. E eles estariam, e Saul perseguiria Davi com seu próprio exército, como nós vamos ver aqui na história. Então Davi estava prestes a fugir em pânico e viveria como fugitivo, e Jonas estava voltando para o que provavelmente era um destino mais angustiante, que era continuar a serviço de uma pessoa ímpia e louca. Então os dois estavam na prova, vamos dizer assim. Então, como que vai te em paz? Parece ser um contrassenso que o texto está dizendo, né? Então, como Jonas podia falar em ir em paz? A sua resposta é que a aliança que haviam feito estabelecia a paz entre eles, como está dizendo no versículo 42. Em meio a todos os problemas que viriam, os dois homens seriam fiéis a essa aliança até o fim dos seus dias. De modo que, no meio de tão grande conflito, eles partiram em paz e eles viveram em paz, apesar dos problemas. Essa é a vida do cristão, irmãos. Nós sabemos que o problema vai estar lá na segunda-feira, que vai ter sempre um parente ímpio que te dá trabalho, uma pessoa que não crê no Senhor, que não se converte, um pecado que você não consegue lidar, uma questão que precisa ser resolvida. Os problemas continuam, mas nós caminhamos na paz do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor sobre todas essas coisas. O Senhor já está conduzindo todas essas coisas. Nós temos que nos preocupar, na verdade, é como é que a nossa fidelidade está diante de tudo isso. A nossa fidelidade ao Senhor. Nós não temos que nos preocupar com os problemas. Nós temos que nos preocupar com como é que nós nos parecemos com Cristo diante de tudo isso. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, quais lições nós podemos extrair de tudo isso? E eu citaria para vocês 4 para encerrar o sermão desta manhã. Primeiro, a base dos nossos relacionamentos, ela deve ser Deus. A paz que Jonas deseja a Davi não está baseada em circunstâncias externas.
Afinal, Saul está perseguindo Davi. Mas na aliança feita em nome do Senhor, que é o texto que foi feito nos versículos anteriores aqui, essa aliança ela foi estabelecida com base numa fidelidade de Deus e na promessa de proteção e lealdade mútua. Lá em João capítulo 14, versículo 27, nós encontramos assim, olha: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. É para nós tirarmos todo o temor com relação aos problemas desse mundo. Mas nós devemos descansar na paz do Senhor. Segundo ponto, nós podemos confiar no propósito de Deus, mesmo em tempos de separação. A expressão vai-te em paz nos lembra que mesmo quando nós somos separados das pessoas que amamos, ou enfrentamos problemas de incerteza, a fidelidade de Deus sustenta as nossas vidas. Jonatas não tenta controlar a situação ou reter Davi. Ele o libera em paz, confiando em Deus. E de que maneira isso acontece, irmãos? Jonatas sabia que Davi seria um fugitivo e que em qualquer momento ele poderia ser encontrado por Saul ou por qualquer um do exército, e Davi poderia ser morto a qualquer momento. E ele não poderia fazer nada para proteger Davi. Mas ele confiava que Deus estava guardando a vida de Davi. Da mesma maneira, meus irmãos, nós não podemos controlar a vida das pessoas que ainda não creram no Senhor. Porque aquela pessoa pode partir para uma eternidade sem o Senhor a qualquer momento. Mas nós confiamos e oramos ao Senhor que em tempo oportuno o Senhor resgatará aquela pessoa e ela não partirá sem o Senhor. Terceiro, a verdadeira paz vem da confiança em Deus, não vem das circunstâncias. A paz de Jonatas para com Davi é fruto da aliança com Deus, que é maior do que as ameaças de Saul. Essa mesma paz está disponível para nós em Cristo, que nos dá a paz interior, mesmo em tempos de tribulação. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim, olha: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. E o quarto ponto: o nosso compromisso com Deus e com os outros impacta gerações. Isso é uma coisa muito importante. Assim como Jonatas desejou paz para Davi, sabendo que isso impactaria gerações futuras, leiam 2 Samuel capítulo 9, eu não vou ler por questão do tempo. Nós vamos perceber que este cumprimento, esta confiança de Jonatas permitiu que Mefibosete sentasse à mesa do rei. A descendência de Jonatas foi guardada e cumprida conforme a aliança que foi feita. Onde Davi mostra a bondade com a descendência de Jonatas. Nós somos chamados a construir relacionamentos que reflitam o amor e a fidelidade de Deus. Em Cristo nós temos uma garantia de paz e segurança eterna, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Quantos de nós não somos edificados pelo testemunho de irmãos que caminharam no passado e nos servem de testemunho hoje do amor deles pela obra, pela igreja, pelos irmãos? De pessoas que doaram as suas vidas e graças a esses irmãos nós estamos aqui hoje. E a grande pergunta para nós, para vocês refletirem durante a semana, a caminhada é: o que estamos dispostos a sacrificar em nossas vidas para deixarmos um legado para aqueles que virão depois de nós, se o Senhor não vier nos buscar antes? Estamos construindo algo para esses irmãos? Estamos deixando um legado, uma história? Sirvam como esse irmãozinho aqui dessa congregação, que em toda a sua vida ele foi fiel nisso que ele fez ao Senhor. Nós temos essa história para deixar para esses irmãos do futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, sabe Deus quanto tempo o Senhor vai demorar para voltar? Mas nós temos que nos preocupar em deixar esse legado. João 16:33, que é o último versículo que eu estou lendo agora nesta manhã. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo. Eu venci. Amém? Que o Senhor nos permita, irmãos, sermos fiéis ao Senhor em meio a essas dificuldades, tomarmos decisões corretas, submetermos todos
temperamento, o nosso caráter a Ele, que venhamos ser mais parecidos com o Senhor todos os dias na fidelidade a Ele, sabendo que nós somos totalmente dependentes da ação dele nas nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Nós sabemos o quanto nós precisamos aprender, o quanto precisamos estar no Senhor, para que coloquemos em prática um pouco dessas coisas que nós falamos nessa manhã. Pedimos que o Espírito nos conduza, que o Senhor nos conduza, que o Senhor preencha nossos corações de toda a paz que provém do Senhor, meu Pai, e que não coloquemos a nossa esperança em nada desse mundo, mas apenas no Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.